brainstorm total. Sim. Tipo, e esse negócio, tipo, a inversão dos acordes. Tipo, quando eu preciso inverter um acorde, mas vou colocar na minha voz, Ah, tem alguma coisa que eu preciso saber? certo. Você tem essas três aí gravadas. Vamos uma por Tá, vez. tem. A primeira é. Qual? Refrão de. Refrão. 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 Isso. Não, não, como você mesmo falou, não tem regra. Eu vou até anotar aqui, professor. Eu Mas tô pode falar. gravando também. Não Ah, beleza. tem. Não tem. Não tem nenhuma nota específica a se evitar. Não tem nenhuma nota específica a se evitar. A não ser aquelas que já são evitáveis em qualquer lugar. Vamos pensar na Tá. harmonia. Vamos pensar uma harmonia em Lá menor aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Em Lá menor é legal. É fácil de visualizar, né? É mais fácil. Então, eu tenho aqui um acorde de Lá menor. O Lá menor ele é formado pelo Lá, que é a tônica, pelo Dó, que é a terça, e pelo Mi, que é a quinta. O que normalmente soa ruim, independente se for no refrão ou não, intervalos que não se comunicam bem. Aí é intervalo, agora a gente vai falar de intervalo. Tá. Então, Tudo interligado, né? tá tudo interligado. O que são os intervalos? Cada intervalo tem uma sensação. Então, se nós estamos em Lá menor, a gente está usando a escala de Dó, né? Então, a escala desse tom é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Professor, Si. mas por que isso? Tipo, a gente tá em Lá menor, tá usando a escala de Dó. Por quê? Ah, tá, boa. Porque a tonalidade menor, ela surge da maior. A gente tem os tons maiores, tá? Que surgem do ciclo das quintas e do ciclo das quartas. Os tons que vão surgindo dos sustenidos e os bemóis. Tá. A gente pode destrinchar isso depois. Não, Aí, beleza. o tom menor, ele é sempre ele surge do sexto grau. Do sexto grau do maior. Então, se nós estivermos falando de Lá menor, a gente na realidade está usando a mesma escala do Dó. É a mesma escala. Então, se você estiver falando de Mi menor, ele é o sexto grau de alguém. Uhum. Ele é o sexto grau de quem? Você consegue Fá pensar? sustenido? Quase. É... Cara, Sol sustenido. Sol natural. Do Sol Sol. natural. Ele é o sexto grau do Sol. Se ele é o sexto grau do Sol, então no tom de Mi menor a gente está usando a escala de Sol. Mi menor é natural, tem certeza? Não, não. O Sol natural. Do Sol natural, é? Sem ser Sol sustenido, sem ser Sol bemol, né? É menor. É o Mi menor, ele é o sexto grau do Sol. Porque, cara, eu tenho a minha colinha aqui. Eu posso estar errado até aqui na minha cola, então. Mas eu tenho aqui a escala do Sol menor é Sol, Lá sustenido, no caso, si Não, bemol. Sol maior, Sol maior. Ah, Sol maior. Sol maior natural, isso. Sim, correto. Então, agora veja bem, não existe só uma tonalidade de menor. Existe pelo menos 3 menores. Nós temos a tonalidade menor natural. Tá. A Já menor, vi isso, mas também não faço ideia do que é. menor harmônica e a menor melódica. São variações da tonalidade menor. Mas no geral, você vai encontrar muito mais a natural. Não é que as outras não existam, existem e a gente usa, tá? Mas pra gente não fugir muito e não explicar nada, porque senão a gente não aprofunda em nenhum desses, né? Vamos entender o menor, o natural, em primeiro lugar. Ele usa as mesmas notas da sua origem, Tá. que é a sua escala lá, que a gente chama de relativa. Então, o Dó, ele é relativo ao Lá menor. O Lá menor é o relativo do Dó.
Legal, legal, legal. Tá? Então eles usam as mesmas notas. Só Cara, me que... dá um minuto, já volto. Tá. Vou só pegar um caderno ali que eu já vou anotando. Bora. Só que quando a gente muda a forma de relacionar as notas, que é o que a gente chama de intervalo, muda a sonoridade. Tá. Por que não é a mesma sonoridade do Dó maior e do Lá menor? Por causa desses intervalos e a forma como a gente relaciona eles. A gente faz isso sem querer ou a gente faz isso querendo. Por exemplo, aqui no caso, a gente tem nessa nossa suposição Lá menor como a nossa tônica. Ele é o nosso acorde principal. Repouso. É o repouso. Se ele é o nosso acorde principal, dentro da tonalidade do menor natural, a gente também tem as suas outras funções. A gente vai ter o afastamento, a gente vai ter a tensão dele. Tá, o que é esse afastamento? É 4 notas de distância, um negócio assim, não é? Aqui, pensando na própria do Dó, o Dó é o repouso, a tônica. O Fá é o afastamento. O Sol é a tensão. Pensando em notas. Ah, legal, legal. E em acordes. Mas tudo isso só acontece por um único motivo, um único intervalo, que é assim importantíssimo na música mundial. Não sei se você já ouviu falar do trítono. Cara, já li essa palavra. É o máximo que eu sei sobre. Então, é um intervalo de 3 tons. Esse intervalo de 3 tons, ele gera uma sensação de tensão. Ele pede uma resolução. Guarda bem isso, porque isso vai influenciar nas outras escalas dos menores, quando a gente for ver. Quando a gente forma uma harmonia, porque assim, quando você toca um acorde só, ele não tem relação com nada. Todo acorde, toda nota, ele só existe dentro de um relacionamento. Uhum. Se você tocar um acorde só, não tem como eu falar pra você o que ele é. Ele vai ser simplesmente um repouso infinito. Se você colocar um outro, aí ele já cria uma relação. Sim. A mesma coisa é uma nota. Então, quando a gente toca um acorde que tem o trítono, que é um intervalo de 3 tons, ele sozinho ele é um repouso, mas quando você toca um outro, ele vai se relacionar. Uhum. Deixa eu pegar o violão. A questão de tons e semitons você já sabe. Sim, faz parte sim. Tá. Então quando você... Mas assim, o que tu diz por... isso aqui tu já sabe sobre tom e semitom. Tipo... Que você sabe Não, que você sabe contar. Sim. Só isso. Ó. Quando eu toco o acorde de Sol, ó. Ele sozinho não quer dizer nada. Mas se eu faço isso aqui, ó. Ele teve ele já dá uma outra emoção dentro do que tu tá... Exatamente. Ele gerou aqui uma sensação diferenciada. E o Sol, em especial, ele tem o trítono. Que gera essa resolução aqui, ó. Ó. Intenso. Isso é a resolução já. Ó, isso aqui é a tensão. Relaxou. Então, o Sol, ele tem o trítono que pede a resolução. O Sol maior ou menor? Sol maior. Sol maior. Sol maior. Tem um detalhe.
No caso seria Dó, O Dó seria resolução para ele. porque as duas notas conversam bem, né? Dó Isso. e... E o Sol. Então, o intervalo do Sol, da nota Sol, para a nota Si é 3 tons. Uhum. E se você pensar em tétrade, porque Tá. os acordes não são só tríades, Sim. são tétrades também. Se você pensar em Com tétrade, sétima. a sétima desse acorde é o Fá. Uhum. Do Si pro Fá, da nota Si pro Fá, também temos 3 tons. É Fá ou é Fá sustenido? Fá natural. É Fá natural. Cara, mas então tá errado isso aqui, cara. Não é possível. Filma pra eu ver. Mostra como você virar pra eu ver. Eu posso te mandar uma foto aqui, ó. Essa folha aqui, ó. Manda uma foto porque assim tá meio Eu vou desfocado. mandar uma foto. Deixa eu pegar lá. Cara, já fiz mais 2 som novo, não. E foram os 2 melhores que eu já fiz. Que Eu sou massa. assim, velho. Cada música, mano, eu faço a melhor que eu já fiz. Depois você manda pra mim. Vou mandar pra deixar. Eu nem quis mandar, cara, porque eu vi que tu tava maluco aí essa semana. Tá mesmo. Tom. Eu falei aqui do Sol, por exemplo. Ah, tá, mas peraí, é porque é o seguinte. Tá correto, seu Tá. quadro tá correto. É que quando eu falei do Sol, você foi olhar no tom do Sol, mas eu ainda não saí do tom de Dó. Eu tô no tom de Dó, então para formar o acorde Sol, se eu tô no tom de Dó, eu tenho que olhar as notas do tom de Dó. Certo. Então eu formo o Sol com os intervalos do Dó. Por isso que ele também se relaciona diferente. Cara, pera aí que tu me deu um nó na minha cabeça agora. Ó, eu vou formar a tríade do Sol pegando o Sol, o Si e o Ré. Tá. E se eu for pegar a sétima, é esse Fá que não é Fá sustenido, porque no tom de Dó não tem Fá sustenido. Tá. Entendi. Então quando é assim, Murilo, toca um Sol com sétima. Aí eu tenho que ver qual que é a sétima. Sétima maior, eu estaria no tom de Sol. Sétima menor, a gente vai ter que estudar isso aqui mais profundamente, porque senão... Não, mano, mas tá legal, tô compreendendo, cara, tô compreendendo. Assim, é uma coisa que nunca ninguém me falou, sabe? A gente vai ter que ver isso passo a passo para não ficar lacunas, porque isso daqui com lacunas não vai fluir. A gente vai ter que pegar isso do zero, assim. Tá certo. Aí a gente vai... Aí, que você for sabendo, a gente vai pular mais rápido, mas é bom a gente passar passo a passo. Uma dúvida. Sim. Eu tô fazendo uma música em Lá menor, tá? Vamos facilitar as coisas. Estamos em Lá menor, tonalidade de mesmas notas do Dó, certo? Isso, tá. Beleza. Tô fazendo uma música em Lá menor, que inclusive eu faço muita música em Lá menor porque é um tom que eu gosto também. Enfim. Sim. Quando eu preciso, por exemplo, eu vou mexer, eu vou pra Dó agora. Eu continuo na mesma escala. A escala nunca vai mudar. Para você mudar de escala, você vai estar mudando de tom e para isso você tem que gerar uma preparação. Não é simples, você não vai chegar e mudar de tom do nada. No fundo você está usando a mesma tonalidade. Sim, tá. Então, por exemplo, assim, eu tô com o Lá menor aqui. Eu quero fazer uma melodia em Lá menor, eu vou usar o Lá, o Dó e o Mi. Certo. Aí eu vou fazer outra em Dó. Eu uso Dó, Mi, Sol. Vou fazer outra em Sol. Eu uso
Sol, Si e Ré. Você pode usar essas ou qualquer uma que tiver dentro da tonalidade. Qualquer uma outra nota ali. Só que cada uma vai dar uma sensação diferente. Sim. No acorde de Lá menor, você pode cantar e vai dar certo o Lá, o Dó e o Mi. Vai dar certo assim, vai ser sempre confortável e bom. Uhum. Mas você pode cantar o Fá, você pode cantar o Si. Só que são intervalos diferentes dentro desse acorde. O Fá aqui, ele é o 6º grau pro Lá menor. Sim. É uma tônica ainda. Se o Lá menor for a tônica, o Fá é o 6º grau. Então você tem que ver como soa o 6º grau. Não vai soar tão bem nesse caso. Uhum. Ó, se eu tô Lá menor, eu toco Fá, ó. Lá, não vai soar tão bem no sentido do seguinte, não é tão fácil de acertar de primeira, mas bem colocado vai soar legal. E tem uma característica até um pouco meio árabe, pode ficar, né? Entendeu? Qualquer nota da tonalidade você pode cantar ela. Não, legal. Cara, mas eu digo assim, por exemplo, eu tô com a melodia em Lá menor. Vamos voltar lá. Eu quero fazer diferentes melodias. Eu tenho alguma lógica que eu devo seguir, assim, tipo, o Lá, ele vai ser legal aqui com o Dó. Você só me explica se você tá falando de acorde ou de melodia. Porque Melodia. Melodia é uma nota depois da outra, aquilo que você vai cantar. Sim. Mas, por exemplo, tipo assim, não vamos olhar só para uma linha da música. Vamos olhar, por exemplo, para 16 linhas, tá? Um refrão. Certo. Eu tô transitando entre Lá, aí a minha primeira melodia é Lá, Ré e Dó. Lá, Ré, Dó, Lá, Ré, Dó. Certo. Aí a minha outra melodia é Mi, Ré, Sol. Mi, Ré, Sol. Certo. Tá, então, por exemplo, tem alguma lógica que eu devo seguir? Porque eu sempre tento... Cara, como eu sou autodidata no negócio, eu sempre tentei fazer do meu jeito, sabe? Eu olho pra esse quadro aqui e eu penso, velho, qual é a matemática disso aqui? E daí eu tento ir, sabe? Eu tento ir organizando isso de uma forma que faça sentido. Por exemplo, Lá, Ré, Dó e Mi, Ré, Sol tem a mesma distância aqui, né? Então, cara, inclusive eu falo isso com dúvida, tá? Porque é uma coisa que pra mim, às vezes eu tô tentando imaginar as palavras aqui, sabe? Sim. Que eu tô colocando lá dentro. Sim. Pra colocar o Lá, o Ré, o Dó, daí Mi, Ré, Sol. E cara, isso aqui é uma coisa que quando eu tô colocando dentro do projeto me faz muito sentido. Mas eu nunca tenho certeza, por exemplo, se eu tô cantando uma nota que tá errada aqui, sabe? Tipo, eu tô usando um intervalo que não tá certo. Enfim. Ou poderia usar outro e não é que tá ruim, mas poderia estar melhor. Sei. A gente vai ter que estudar os intervalos para você saber mais ou menos como cada um soa, como cada um funciona. Mas para responder a sua pergunta, você também precisa olhar para a harmonia. Quais acordes, como esses acordes estão caminhando? Olhar a melodia isoladamente pode não funcionar, porque vai depender desses acordes. Não sei que acordes são esses que estão ali no fundo, né? Entendi. Porque a relação das notas da melodia vai mudar de acordo com o acorde. Então, por exemplo, se eu tô tocando um acorde ali, eu tenho que estar cantando na melodia essas notas. Não necessariamente as mesmas notas do acorde, mas se você colocar qualquer uma outra, ela vai se relacionar. Por exemplo, a nota Fá, vamos pensar a nota Fá. Ela vai se relacionar bem com o acorde de Fá, com o acorde de Ré menor,
com o acorde de... aí se você for para outro tom, si bemol. Só que ela também pode estar lá no lá menor. Só que no lá menor a nota Fá ela tem uma relação diferente. Ela pertence a outro intervalo. Então não dá para olhar isoladamente. Tá, eu posso cantar uma nota Fá no refrão? Eu vou falar que pode. Mas se você falar assim, não, Murilo, mas eu tô cantando a nota Fá natural e o meu acorde é um Fá sustenido menor. Vai ficar horrível. Terrível. Então depende dessa relação. Para onde você está indo com esses acordes? Qual é a progressão harmônica? Que é a sequência dos acordes, né? Você está em qual acorde, você vai para qual? Aí a gente pode pensar uma linha melódica que sim tenha um encadeamento, que é o que a gente chama de encadeamento, que é essa ligação, essa amarração que você vai fazer de uma forma que soe bem. Então depende dos acordes também. Posso criar uma linha melódica sem os acordes, mas no fundo, na minha cabeça, está rolando esses acordes, de alguma maneira. Na hora que tiver o acorde vai dar problema. Pode dar problema. Ou você vai ter que se adaptar. Eu crio uma melodia sem o acorde, beleza. Mas na hora você vai ter que pôr o acorde baseado na melodia. Senão a gente não tem 100% essa liberdade, porque existe o choque entre um acorde e uma melodia. Pode chocar de uma forma que fique... Muito, inclusive. Então para isso a gente tem que entender o que os intervalos fazem dentro de um próprio tom. Porque se entender dentro de um tom, você vai aplicar isso dentro de todos. Tá? Vamos pensar esses intervalos, vamos começar a entender. Você já sabe montar uma escala maior. Sim. Certo? Você tem aí que é tom, semitom, tom, 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 semitom. Tem, sim. Então, intervalos. Você já sabe que para montar uma escala maior, você precisa de um intervalo de um tom do dó para o ré. Significa dizer que aqui no meio, a gente teríamos aqui uma possibilidade de dó sustenido. Sim. Ou ré bemol. Tá. Vamos colocar aqui só o sustenido por enquanto. Do ré pro mi, a gente sabe que temos o ré sustenido. Do mi pro fá, a gente sabe que não tem nada, porque aqui já tem meio tom. Do mi pro fá tem o fá sustenido. Ou o sol bemol. O fá pro sol, no caso. Do fá pro sol. Do sol pro lá, também a gente precisa de um tom, portanto temos o sol sustenido aqui no meio. E do lá pro si a gente tem o lá sustenido. E do si pro dó a gente não tem nada porque ali já tem meio tom. Essa escala que você está vendo aqui no todo, ela é a escala cromática. Tá. Ela passa por todas as notas. Mas a que está em maiúscula é a escala de dó que a gente está usando como exemplo. Tá. Certo? Quando eu estou na escala de dó, que é uma escala maior, eu posso usar qualquer nota, mesmo da cromática. Mesmo o dó sustenido, eu posso. Tudo eu posso. Eu posso. Porque eu tenho o intervalo aqui, ó, de semitom. Eu posso usar esse intervalo aqui. Eu posso. Só que eu tenho que saber na melodia, né? A melodia, ela pode. Só que isso vai entrar como nota principal, vai entrar fora da escala, eu posso sair fora da escala em algum momento? A gente pode usar notas fora da escala, a gente pode usar acordes fora da escala. São chamados de empréstimos. A gente pode. Agora, começa a ficar um jogo complicado. Vamos pensar primeiro dentro da escala. Então aqui a gente tem o 1, né? O 2. O 3. O 4. O 5. O 6. E o 7. Aqui a gente sabe que é a primeira, né? Segunda,
terça, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Beleza. Para você começar a estudar intervalo, você tem que entender como uma nota se relaciona com cada grau. Se eu toco o dó e depois eu toco o ré, que sonoridade eu tenho? Cara, Se eu vai canto, ficar legal essa- se eu canto o dó e depois eu canto o ré, você precisa conhecer essa sonoridade, não é questão nem de ficar legal ou não, porque vai depender do contexto depois também. Quais são os acordes que vai ser colocados depois. Eu quero que você entenda assim, ó. Se eu canto o dó, depois eu canto o ré. Dó, ré, dó, volto pro dó. Dó, ré, dó. Agora, dó, mi, dó. Dó, fá, dó. Dó, sol, dó. Dó, lá, dó. A terceira e a quinta parece ficar mais bonita. E o lá, não sou romântico? Dó, lá, dó. E o dó, si, dó. Gera uma tensão. É proibido? Não é. Só que o que você quer? Você quer Tem aí. que usar no momento certo. Exato, você tem que sentir, saber quais são, como funciona cada intervalo. Se a gente mudar aqui para a escala de sol, fala a escala de sol para mim aí. Escala de sol, maior ou menor? Maior. Maior é sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. Ré, mi, o sétimo grau é o fá sustenido. Sabe o que vai mudar aqui? Nessa questão dos intervalos? Absolutamente nada. Não muda nada. Se você tocar o sol e depois tocar o lá, você continua tendo um intervalo de segunda. Se tocar o sol e o lá... Se você tocar o sol, cantar o sol e depois cantar o lá, ou tocar o sol e tocar o lá, Tá. continua sendo um intervalo de segunda. Tá, compreendo. Então, independente do tom, os intervalos, eles continuam sendo os mesmos. É por causa da distância, né? A distância é a mesma. Tá, mas por exemplo, tu tá... vamos colocar que tu tá em sol, lá. Por exemplo, é a mesma distância entre dó e ré. Isso, mesma distância. Por isso a mesma sensação de sonora. Isso. Pois é, exato. Então, tipo, de sol pra mi, nesse caso, seria algo parecido, não igual, mas parecido. Com o dó e o lá? É. Sim, é a mesma sensação sonora. Quer ver, ó, dó e lá. Dó, lá, dó, sol, mi, sol. Ó, Interessante ver isso. dó, si, dó. Dó, si, dó. Sol, fá sustenido, sol. Sol, fá, sol. Só mudou. Mudou o quê? Muda que você mudando A a tonalidade. estética só do... Mudando a tonalidade, você vai cantar mais grave ou mais agudo essas notas. Mas a relação entre os intervalos é sempre a mesma. Legal isso, cara. Então, Legal isso. Então, o que você precisa fazer aí? Como um estudo, você pode pegar e fazer isso. Dó, ré, dó, mi, dó, Com fá, certeza vou fazer. dó, sol, dó, lá, dó. E assim, você vai perceber como soa cada intervalo. Aí vamos prosseguir. Aqui a gente usou o dó como referência. Dentro desse mesmo tom, a gente pode usar o ré. Então, ré, mi, ré, fá, ré, sol, ré, lá, ré. Ré, si. Aí você vai saber o que soa bem. Se você estiver tocando o ré, por exemplo. Ré, mi, ré, fá, ré, sol, ré, lá, ré. Não é o tom de ré. É o tom de dó. No tom de dó,
como soam os intervalos para o Ré? Sim. Então, se você estiver tocando um Ré menor dentro do tom de Dó, né? Você tem na harmonia ali um Ré menor. Tá. Ré, Mi, Ré, Ré, Fá, Ré, Ré, Sol, Ré, Ré, Lá, Ré. Entendeu? Uhum. Aí você vai... Cara, é o mesmo esquema, né? Só que o som é mas- diferente. Aí fica o Mas som é diferente. legal ver que a distância define isso. É a distância. Tudo é intervalo, querendo. Tudo é intervalos. Tudo depende desses intervalos. Aí depois a gente pode ver e nomear esses intervalos. Porque aí tem um intervalo maior, intervalo menor, intervalo justo, intervalo aumentado, intervalo diminuto. Por isso, Coisa, né? por isso soam. Tem sonoridades diferentes, etc. Mais tensa, menos tensa. Por que Cara, do Ré pro Fá soou menor? É um intervalo considerado menor. Mas do Dó pro Fá não é um intervalo menor, é um intervalo de quarta justa. A sonoridade é outra. Por favor. Do Ré pro Fá é um intervalo considerado de menor. Porque Tá. para ser maior, eu deveria ser o Fá sustenido. Do Ré pro Fá sustenido é um intervalo maior. Olha na escala do Ré aí. Qual que é a terça do Ré? Ré maior. Terça do Ré. Não, no Ré maior? do Ré. Do Ré maior. Ou menor? Maior. Maior. A terça é Fá sustenido. Isso. Mas aqui no meu tom de Dó, eu não tenho Fá sustenido, eu tenho Fá natural. Então eu tenho um Ré menor. Entendi. Tipo, se tiver meio tom abaixo, ele fica menor. Exatamente. Se a minha terça for meio tom abaixo, ela é uma terça menor. Peguei a visão. Tá? Só que, então, a nota Fá dentro do tom de Dó, ela pode ser ao mesmo tempo uma nota de terça menor, se eu estiver tocando um Ré menor. Tá. Ou ela pode ser uma quarta justa se eu estiver tocando o Dó. Sim. Por isso que eu falei, as notas mudam de relação de acordo com a harmonia. Com os acordes. Eu posso tocar, ó. Esse exemplo é sempre muito bom, ó. Atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Ou eu posso tocar. Atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou CC. Eu cantei as mesmas notas, só que eu mudei só a harmonia. Eu percebi que tu mudou o acorde. Automaticamente muda a relação de intervalos. Mas a sensação ainda segue a mesma. A sensação muda um pouco. Porque, ó... Talvez porque eu conheço a música. Ó, se eu cantar atirei, é a nota sol que começa. Posso cantar a nota sol no dó. Atirei um pau no gato, é alegre. Se eu cantar a nota sol no lá menor, atirei um pau no gato. É o velório do gato, né? É o velório. Ou eu posso cantar a nota sol no mi menor. Atirei um pau no gato. Ou eu posso cantar a nota sol no fá maior. Atirei um pau no gato. Aí ficou outra coisa, com um clima diferentão. Sim, fica. Por quê? Porque a nota sol no dó, ela é a quinta. A nota sol no lá menor, ela é a sexta. Ó, uma, duas, 3, 4, 5. É a sétima, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tocar a nota sol no mi menor, ele é a terça, 1, 2, 3. Se eu tocar no fá, é a nona, ou a segunda. E isso muda o som completamente. Certo? Certo. Então, disso,
Qual conclusão você tira, pra não ficar confuso, assim? O que você Cara, na percebeu? verdade, assim, eu já dei uma papirada boa sobre essa parte, assim, de função harmônica e tal. Então, é uma coisa que, escutando você falar, eu agrupo com algumas coisas que eu já tenho aqui, no meu, não domínio, mas no meu conhecimento, e começa a fazer mais sentido, sabe? Não é Uhum. uma coisa que eu vou te falar assim, ô meu, entendi tudo, eu sou foda nisso aí agora. Sim, sim. Não, não dá pra entender tudo isso aqui em um dia, Eu mas eu sei. quero dizer assim, das suas dúvidas, o que que você concluiu das suas perguntas que você Cara, tinha? enfim, eu acho que assim, essa parte de intervalos é que, professor, se tu for ensinar uma coisa e não ensinar outra, não tem como. Porque é tudo interligado, né? Mas assim, escutando você falar dessa forma, me ajuda a entender um pouco mais, sabe? Por exemplo, cara, vamos dizer que eu tenho esse, essa primeira escala aqui que é a Dó maior, né? Certo, Eu tenho a música em Dó maior, eu quero fazer o refrão dela, eu vou usar as notas Lá, Si e Dó no certo. refrão. Hum, No verso eu vou usar é, Mi, Fá e Sol. certo, E vou utilizar, tipo, com uma segunda voz ali, Dó, Ré e Mi. certo. Por exemplo, tem lógica eu fazer isso? Tem, Entendendo que, tipo, o refrão tem que ser o pico da minha música. sim, E eu gosto de colocar, por exemplo, a nota atônica no refrão. Tipo, fazer ela circular junto com as outras ali. uhum, E, tipo, a nota que vai ficar na segunda voz ali, Dó, Ré, Mi, certo. sendo ela mais baixa, tá correto eu posicionar ela como segunda voz e utilizar uma intermediária ali como a principal? Correto, tá. Você tem que ouvir e ver se é o que você quer. Sim, Agora, é que, cara, eu uso isso em 80% das minhas músicas. e também é o seguinte, não é porque você escolheu o Dó, Ré, Mi pra ser a segunda voz que ela tem que ser mais grave. Porque você pode cantar Tá, uma oitava acima, entendi, concordo. né? Aí você vê o que tá soando. E pra você ter esse pico no refrão, não existe uma nota específica, vai depender do que você veio cantando antes. Às vezes, Aham, simplesmente as mesmas notas oitavadas vão trazer esse pico. sim. Às vezes, só isso já É bastaria. que a escrita vai determinar isso, né? É todo o conjunto, aí os acordes que você tá usando, né? O que você tá cantando ali, quantas notas você vai precisar cantar, né? Se você vai poder repetir alguma nota ou não. Mas, no geral, se você quer tornar popular, você quer que seja um refrão popular, você quer que seja um refrão mais que as pessoas entendam rápido e cantem logo, atira nas notas comuns, não nos intervalos comuns, que é o intervalo que vai estar dentro realmente da tríade. Sim, sim. Eles soam sempre confortáveis. Tu diz posicionar o refrão tônica, terça e quinta. Você pode brincar com essas três notas, colocando algumas no meio como passagem, Tá, mas não elas sendo as principais, sempre vai dar certo. E as tá. outras com passagem. Agora, você colocar um intervalo de sétima, por exemplo, num refrão, não vai soar popular, não vai soar leve, não vai soar chiclete, não vai soar palatável fácil. Como assim tu diz um intervalo de sétima? Por exemplo, eu colocar dó e Ó, si ali? isso. Ah, não. Não. Daí fica feio, né, meu? Não vai soar. A não ser que você fosse colocar esse si como uma passagem para alguma coisa, tipo, Tipo, apoiar no si e voltar pra baixo. isso. É. Ou É o único modo que eu vejo sentido aí. ou nem ir pra baixo, você ir pro próprio dó, que tá mais perto, né? Só que daí é oitavado. É, tipo, vou fazer mi, si e dó. Mi, si, dó. Então, Cara, e outra quero coisa vou. que eu tô. Pararararararararó. Só que
Tipo, ela tá ali, mas você vê que quando ela aparece, ela rouba a cena. Sim. Então esse intervalo de A sétima, sétima tem muito isso, né? Sétima sétima tem muito. e o quarto são os mais complicados por causa do que eu falei lá em cima, do trítono. Entendi. Porque o quarto grau, para o sétimo, ele tem 3 tons. Tá, entendi. Então, dentro da tonalidade, não importa qual seja, sempre vai acontecer isso. O quarto grau e o sétimo são notas que geram tensão. Elas incomodam. É mais difícil acertar nelas. São subdominantes os dois? Não. Só é subdominante o segundo. quarto grau. O quarto grau é subdominante. E o segundo? O segundo, ele é relativo do subdominante. E o que isso significa? Que ele é o sexto grau do subdominante. Ó, o Ré é o sexto grau do Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que, cara, tudo tem uma nomenclatura diferente, mas tá dentro da mesma É. coisa, né? Agora vem, talvez, uma coisa mais que vai trazer esse lugar mais simples pra você. Você já ouviu falar da pentatônica? Já. Então, a pentatônica é nada mais do que... Deixa eu fazer aqui uma escala que sempre vai soar bem em tudo, não vai ter risco de tensão e choque de nada. É sem o 2 e o 6, né, a pentatônica? Não, é sem o 4 e o 7. 4 e 7. Qual que eu falei que são os que geram tensão? O 4 e o 7. A pentatônica é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. É o 1, 2, 3, 5, 6. 2 e 6, cara. Não, ela tira justamente os trítonos. Entendi. Tira justamente os intervalos de trítono. Certo? Entendi. De 3 tons. Tirando esses intervalos de 3 tons, fica super confortável. Então, você pode usar a pentatônica para fazer vocalizes. Ixi, os americanos usam, nossa, pentatônica para tudo. Então, no caso, a pentatônica do Dó seria o Dó, o Ré, o Mi, o Sol, o Lá. Tá. Ó como soa. Às vezes eu fico treinando no violão e cantando junto só para pegar o esquema de fazer vocalizes com ele, ó. Sempre soa bem. Então vamos pensar uma música aqui, ó. Quero sentir o meu corpo conversando com o seu. Tá vendo essas voltinhas? Elas estão passeando por notas tranquilas e confortáveis, como as da pentatônica. Contando segredos mais íntimos, olhando nos olhos, desvendando as mãos. Todas essas notas que eu tô cantando aqui pra baixo, elas são da pentatônica, do meu tom. E aqui no começo é bom também sinalizar que eu tô cantando o 7º grau, mas ele não soa ruim, porque o meu acorde, ele tem a 7ª maior. Quero... Ele tá dentro do... Então fica ok. Quero sentir o teu corpo conversando com A meu... primeira nota... Desculpa, professor. A primeira nota que tu cantou, quero sentir... É o 6º grau. Tá, e a 7ª tu utiliza onde? Aí. Aqui, ó. Quero 6, 7, quero sentir o teu corpo conversando... Aí fica... Tudo isso aqui, ó, é pentatônica. Massa. Então soa bem. Para fazer vocalizes também. Sim. Porque não tem os choques. Então é isso. A pentatônica de qualquer tom. Pentatônica de qualquer tom é o primeiro. É o 1, 2, 3, 5, 6. Show. Então usa a pentatônica que sempre vai dar certo. Mas é bom você conhecer os outros intervalos e sentir a sensação que eles trazem, para você poder também brincar com essas outras possibilidades, né, que podem soar estranhas a princípio, até porque você precisa acostumar com elas, até chegar o momento que você sabe
como dar força pra elas ou como tirar força delas também. Porque às vezes, o 7º grau é complicado? Mas depende. Se você colocar ele num lugar certo, fica aquele temperinho assim, Uhum. que fala assim, porra, ficou bonito isso aí, hein? Cara, Beleza? não, tipo, eu tô olhando aqui essa tua relação aqui das notas, e tô pensando assim, onde é que eu posso extrair mais alguma coisa aqui. Então, cara, por exemplo, se eu tô na minha composição, tá? Eu quero deixar a minha composição. É errado falar a palavra mais alegre, tá? Mas vou falar isso, tu vai me entender. Sim. Mas não é isso que eu quero dizer, tá? Aham. Por exemplo, eu preciso ter um pico, uma subida, tá? A minha curva tá subindo. Eu vou, por exemplo, pegar as notas Mi, Fá, Sol, por exemplo. Quando eu estiver subindo e quando eu estiver descendo, eu vou fazer Sol, Fá, Mi. Quando você estiver descendo, em qual sentido? Tipo, Descendo. a curva, digamos assim, a minha música ela é várias curvas, tá? Uhum. Vamos dizer que nessas curvas as notas também estão transitando, subindo e descendo. Sim. Quando ela sobe, eu tenho Mi, Fá, Sol. Ok. E quando ela desce, eu tenho o caminho oposto ou não necessariamente. Não necessariamente, mas o oposto funciona. Os opostos funcionam, fazer isso. Tá. Mas quanto mais perto sua melodia estiver caminhando das notas de repouso, mais você vai dar a sensação de final. Entendi. Então, se você... Porra, essa frase foi importantíssima pra mim. Então, se você tiver... Você saiu do Sol, Fá, Mi. Então, você está indo em direção ao Dó, que seria o repouso máximo nesse tom. Seria o repouso máximo. Mas vai depender, óbvio, qual é o acorde que você está tocando, né? Sim. Qual você vai finalizar essa música em qual acorde. Mas normalmente você vai ter que... Se você está no tom de Dó, você vai ter que finalizar em Dó, em Lá menor. Dificilmente você vai finalizar numa outra nota aí, num outro acorde. Então, o máximo de repouso seria ainda o Dó ou o Lá, né? Então, quanto mais próximo aos repousos você estiver caminhando, mais sensação de final. E os acordes, para você trazer essa sensação mais alegre, quanto maior eles forem, né? Se eles forem maior, eles vão dar mais sensação de alegria, de claridade, de iluminação. Só que também tem que tomar cuidado porque eles também trazem uma sensação de infantilidade. É verdade, já senti isso também. Também. Então, eles são inocentes até demais. Então, você precisa equilibrar a quantidade. Cara, quando eu comecei a fazer música, me falaram isso, cara. Então, se você fizer tudo maior, vai soar eu atirei o pau no gato, né? Tudo maior eu atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. É o parabéns pra você. Parabéns pra você. Se você quer trazer um drama, se você quer trazer uma sensualidade, um romantismo, qualquer outra sensação, você precisa equilibrar os dois. Pode ser, por exemplo, Lá menor e Fá. Não é tão triste se você ficar só no... É progressivo, parece. Se você ficar só nos menores, né? Não é tão triste. Mas também não é infantil. Então tem que ir equilibrando. Mas ele pede alguma coisa a mais aí. Você pode ficar nesse ciclo aqui eternamente. Sabe por que ele pede a mais? Porque é um afastamento. O Fá é o 4º grau. O Lá menor, ele tá sendo ali um substituto do Dó, porque ele é o relativo do Dó. Então, no fundo, eu tô fazendo tônica e quarta. No fundo é isso. Então eu tô... Pediria a quinta ali. Pediria uma quinta, ou então uma outra variação. Eu posso fazer um ciclo que nunca termina. Isso também funciona. Tem músicas que não tem esse 5º grau em momento nenhum. Pode ser um ciclo que sempre gira e nunca ele tem uma sensação de conclusão, de trítono. Beleza? A gente passou aqui o nosso tempo, incluindo o nosso atraso, né? E eu tenho outra aluna 10h30 agora. Ah, não, beleza. Professor, eu vou fazer assim, ó. Cara, eu vou enviar as músicas lá pra você, mas, cara, tu não tenha pressa, tá? Bem tranquilo. Quando tu puder escutar... Sim. Quero que tu escute lá e me mande o teu feedback, beleza? Beleza, pode deixar.
Então é isso Aproveita aí, aí. cara. Falou. Sobe essa aula logo lá que eu vou destrinchar ela. Pode deixar. Valeu. Falou, até mais.